nome é Luna e nós somos do Colégio Aprovado. Nosso projeto integrador, que é os impactos da radiação no seu dia a dia, são instruídos por Paula e Daniel Lepra. Nosso projeto integrador, que é Qual é a sua mensagem, é executado por Rebeca, Isabel, Natália, Humberto, Ana Laura, Maria Luísa, Carolina e eu, Luna. É a junção da 2001 da 2002, que também é o bloco 2 e o bloco 4. Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo! Por que você escolheu essa área de pediatria, sabendo que você ia trabalhar com crianças e que algumas delas são erradas? Então, é exatamente o que você falou, né? A pediatria, ela foge um pouco daquilo que a gente tem como óbvio dentro da medicina. Em parte porque a gente está falando de faixa etária, uma faixa etária muito ampla, e o bebezinho que acabou de nascer tem demandas completamente diferentes do adolescente. E você tem que saber manejar e lidar esse espectro todo. Mas também porque muitas crianças não falam ainda, são muito pequenininhas, ou então quando começam a falar, elas ainda não se articulam também, não conseguem se expressar também, até para você fazer um diagnóstico é complicado. E a gente, ainda bem, né, a gente vive num cenário em que a gente parte para pressuposto que a criança vai ser saudável. Todo mundo acha que a criança vai ser saudável, até que se prova o contrário. E aí, quando você se depara com uma situação de uma criança doente, você recebe no seu hospital, no seu consultório, onde quer que seja, uma família que está vulnerável. Além de uma criança que está muito vulnerável, é uma família que está muito vulnerável. Então, isso realmente é uma quebra de expectativa para todo mundo. Inclusive para a gente. Porque, querendo ou não, o pediatra, ele está preparado, né, para lidar com a doença, mas a gente também está preparado muito para lidar com a saúde. A gente estuda muito também coisas saudáveis, um desenvolvimento saudável, crescimento saudável, qual seria uma alimentação saudável. Então, a parte emocional, para todo mundo, ela é um fator que tem que ser levado em conta. E isso torna a pediatria mais difícil, mas também torna ela muito mais. Não sei te dizer qual é a palavra exatamente, mas ela é muito mais gratificante. Porque você tem recompensas que talvez você não vá ter em outras áreas. A criança, por exemplo, ela é muito mais autêntica, talvez por estar tão mais vulnerável, sabe? Ela é muito mais, tem muito menos filtro, ela é muito mais genuína. Então você desenvolve com ela um vínculo, um laço que é muito mais cru, ele é muito mais sincero. Então não é uma escolha, se você parar pra pensar, no final não é uma escolha tão difícil. Escolher pediatria, acho que quem não escolhe pediatria? Não sei por que não escolhe pediatria. Eu não me arrependo da minha escolha. Tem os altos e baixos, como qualquer área, mas lidar com criança é muito gostoso. Você já tinha pensado em, tipo, lidar com adulto antes? Sim, com certeza. Na faculdade, inclusive, a gente faz uma faculdade de medicina que dura 6 anos e você passa 6 anos focada na saúde do adulto, na saúde e na doença. Então, você se prepara, tecnicamente, para trabalhar com adultos. Eu estudei na UERJ a gente tem uma clínica médica, que é a especialidade que cuida de adulto, né? Muito forte. E calhou de eu rodar na melhor enfermaria de clínica médica, com a melhor função de clínica médica. Então, eu era constantemente bombardeada por pessoas muito boas do que faziam, muito apaixonadas pelo que faziam, e aquilo era contagiante. Eu gostava muito de atuar na saúde dos adultos nessa época da minha vida. Só que, graças a Deus, eu tive a percepção de que era exatamente o que eu falei. Eu estava no melhor cenário possível. Pessoas, na melhor engenharia, no melhor pontão. E por isso mesmo eu estava tão feliz, tão engajada, tão, não, bora, muito legal, vamos estudar, é isso aí. Quando eu percebi que eu ia sair daquele cenário de um mundo ideal, eu sei que a gente está falando de SUS, mas dentro do SUS era o cenário mais lindo possível, eu vi que realmente as experiências que eu tive com as crianças, elas foram mais homogêneas. Então, apesar de eu ter ficado muito tentada em trabalhar com adultos, eu sabia que eu tinha que tentar lidar com as crianças primeiro, e se não der certo, como em tudo na vida, eu ia tentar fazer prova de novo para outra especialidade. Mas deu certo e estamos aí. Parabéns! E, enfim, e em sua profissão, o que faz com que o seu esforço e dedicação vale a pena? Então, acho que como em qualquer profissão, os resultados, né, eles fazem muito com que as coisas valham a pena. Você vê que o tratamento que você indicou deu certo, a terapia que você
sugeriu, porque a primeira linha não deu certo, acabou funcionando. Isso é muito gratificante, você vê os resultados. Mas acho que mais do que isso é a construção do processo como um todo. É você acompanhar aquela criança, né? No meu caso, eu lido mais com criança, ao longo do desenvolvimento e da descoberta de uma nova forma de ser. Quando você pega uma criança que está doente e que talvez vai ter que lidar com isso para sempre ou por muito tempo, você está pegando alguém que tem que. Uma família, um indivíduo pequenininho que tem que se readequar. E você participar da construção disso é muito legal. Você cria uns vínculos muito interessantes. É, é muito gostoso você se ver como parte daquilo. Você não é um ser. É difícil explicar muito bem, mas você passa a fazer parte daquele cenário, entendeu? Você não é uma pessoa de fora, você é de dentro. Você passa a receber chamadas e foto de cocô e foto de um neném que tá andando agora e não conseguiu andar antes. E isso é estranho falar assim, mas apesar de demandar, claro, muita energia, uma troca que, que demanda um tempo, mas é fora de série, assim, ela faz com que tudo que você coloca, investe, né, do seu tempo e da sua disponibilidade, faz com que tudo valha a pena, porque você vê resultado. Um processo que se constrói de forma nem sempre linear, né? Tem seus altos e baixos, mas de forma sólida. E você fez parte da construção daquilo. Isso é muito gratificante. Forma que é uma coisa muito gostosa e confortável, né? Quando, tipo, todo o seu esforço durante os estudos e tal traz um resultado tão bom. Com certeza, com certeza. E na medicina isso é muito. É diferente de outras áreas que talvez você veja as coisas se consolidando em bens materiais, né? Sei lá, você ajudou a Sim, construir uma cadeira. É diferente, não tem nada disso. Mas você vê mudanças de vida, de forma de ser, de mentalidade. Isso é mais sutil, mas, cara, fala sério, a longo prazo isso faz muita diferença, sabe? É muito gostoso. você às vezes salva vidas e você às vezes ajuda as pessoas a terem uma condição melhor de vida, um conforto melhor. Sim, sim, com certeza. É aquilo que a gente fala muito na medicina, né? Às vezes não é curar, porque a medicina não cura a maioria das coisas, mas é aliviar, é controlar, é dar conforto, é explicar para a pessoa entender o que está acontecendo. Isso tudo faz parte do processo terapêutico, né? Às vezes você acha, eu falhei, eu não consegui curar tal coisa. Cara, mas muita coisa não é curável. A gente vive num mundo, né, que a gente tem uma prevalência muito alta de doenças crônicas, né? É diferente, o resfriado dá e passa. Mas e a diabetes, e a hipertensão? E várias neoplasias que a gente acaba demorando muito tempo para tratar e haviam doenças Sim. crônicas. Isso tudo a gente aprende a lidar. E a gente tem que entender que a gente tem limitações técnicas, a medicina vai ter provavelmente para sempre, e que o papel do médico é muito mais do que curar. Como é que foi a sua transição, tanto em relação à sua mudança de cidade, né, que você saiu de Macaé para o Rio de Janeiro, tanto da sua faculdade para a sua residência? Então, em relação a mudar de cidade, as duas transições foram difíceis. Aliás, a maioria das transições são difíceis, mesmo as muito gostosas, né? Essas duas transições foram momentos de felicidade, conquista, mas não deixaram de ser difíceis por isso. Sair da casa dos meus pais e da minha irmã, né, sair de Macaé para o Rio foi muito difícil para mim, porque pela primeira vez eu me via, entre muitas aspas, sozinha, né? Aquele colinho, aquele conforto, chegar em casa tudo pronto, isso não era mais tão real. E realmente foi um processo bem complicado. Os meus pais por várias vezes tiveram que passar o início da semana comigo no Rio, ou eu tive que voltar para Macaé no meio da semana. Foi sofrido. Graças a Deus eu tenho ainda, né, amigas que foram fundamentais nesse processo, que eu conheci na faculdade, que foram desde o início muito presentes, dormiam na minha casa, almoçavam comigo, me levavam para passear, foram uma super rede de apoio, e sempre vão ser, e tornaram esse processo viável. Mas acho que falta um pouco de maturidade quando a gente sai de casa. Já em relação a terminar a faculdade e começar a residência, é um momento que você se depara com muita responsabilidade. Porque antes, como a gente estava falando agora há pouco, da questão do plantão, eu tomava condutas, mas muito supervisionada, né? Muito embaixo de asas de alguém. E quando você se torna médica de fato, quando a faculdade acaba, o carimbo é seu, a conduta é sua, e as consequências disso tudo também recaem sobre você.
Então rola muito um questionamento se você está tecnicamente preparado para aquele momento. Quando você está na residência, você ainda está em um ambiente de supervisão, né? Você é médico, mas você está treinando para ser pediatra, você está treinando para ser cirurgião, treinando para ser ginecologista. Então, existe alguém lá que supervisiona o seu trabalho, em teoria, né? A gente sabe que, infelizmente, nem sempre funciona da forma ideal, mas em teoria, sim. Então, essa responsabilidade existe? Existe. Mas você ainda está um pouco protegido. O mais difícil mesmo é quando você dá plantão fora. O que a maioria faz assim que se forma, porque a gente precisa se bancar. E aí, eu acho que o mais importante é você ter em mente que todo mundo passa por isso, é difícil para todo mundo. Eu acho que não conheço ninguém que tenha se formado, se sentindo completamente preparado para aquilo. E você tem que ter uma rede de apoio. Tem que ter contato com pessoas que estejam vivendo o mesmo que você. Tem que ter gente para você poder tirar uma dúvida, mandar no WhatsApp um raio-x. Pô, o que você tá dando esse raio-x? Você acha que essa é normal? Pô, você tá pensando em fazer tal antibiótico, quadriclínica é Ter um esse, o que você contato acha? bom, né? Exatamente. Isso tudo você consegue na faculdade. Você conhece pessoas, né? Você não. Ninguém é uma ilha. Você tem uma rede de apoio, você tem uma galera atrás de você. Então, o mais importante é sempre ter em mente de que você não está sozinho e que você não é a primeira pessoa a passar por aquilo. E as coisas vão dando certo, as coisas vão dando certo. Bom, desse período todo, qual foi o momento mais marcante, gratificante da pode ser mais de um, tá, pra facilitar pra você, porque sei que é muito difícil, mas fale aqueles momentos que você sempre lembra sempre você olha e fala: "Caraca". É realmente difícil, ainda bem que você deixou eu falar mais de um. Porque é tudo meio que gradual, né? Nesse processo de se formar médico, se formar pediatra. Mas eu pensei em dois momentos, talvez tenha um espaço especial no meu coração. Um foi no final da faculdade, que eu estava já no internato, foi meu último plantão na faculdade, né? Nem era meu plantão, era o plantão de despedida do meu grupo, era pra eu estar de ócio, né? Daí que eu fui pra festinha, e aí cada paciente, cada interno, né? Cada interno é o universitário, tá fazendo medicina ainda, mas tá terminando. A gente tá nos últimos 2 anos. E no meu caso, a gente estava nos últimos 2 dias de faculdade. E aí cada um tinha o seu paciente já pré-determinado, e chegou um paciente grave, que a princípio não tinha ninguém ainda tomando conta dele. Como estava todo mundo engajado nessas respectivas tarefas, eu fui fazer um primeiro atendimento. E era um paciente grave, era um paciente que eu não conhecia. Tem muito paciente na UERJ, né? Então a gente não conhece todo mundo. Mas era um paciente oncológico, que tinha um câncer de pâncreas, estava falhado. E ele chegou lá séptico, que é com uma infecção grave, já com redução de nível de consciência, temperatura baixa, né? Nem era febre, era já baixa. E aí, como estava todo mundo ocupado, eu meio que comecei a colher uma história. A primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a classe de laboratório, para começar um antibiótico rápido, ver se precisa de soro, né? Comecei a manejar, fiz o primeiro atendimento, tomei as primeiras condutas e fui passar para o meu chefe. E quando eu parei para olhar, eu tinha feito de forma adequada um primeiro atendimento que eu achava que eu não tinha competência para fazer sozinha. E eu acho que até por estar em um lugar que eu me sentia muito amparada, eu tive liberdade para fazer aquilo. Porque eu sabia que se não der certo, eu ia ter quem me acolhesse e quem tomasse frente da situação. Então foi um momento muito legal, porque eu estava nas vésperas de me formar e vi que a gente aprende as coisas, a gente armazena alguma coisa em algum lugar. A gente sai de lá com as pernas bambas, se tremendo todo, mas você sabe o que você está fazendo em algum lugar. E isso foi no final da faculdade. Na residência, entre as muitas crianças maravilhosas com quem eu cruzei com uma bebezinha que internou no nosso hospital, lá no fundão, ela devia ter uns 2 meses e meio. E ela já tinha sido transferida de outro hospital para lá, muito grave. Uma diarreia crônica, nem pode falar crônica porque ela não tinha nem tempo de vida para chamar de crônica, mas uma diarreia arrastada, muito desnutrida, muito desidratada. E a Laura ficou com a gente por um ano. Ela fez um ano no hospital e ficou mais uns mesezinhos lá. No final, fez um diagnóstico de enteropatia autoimune. Mas parece uma história trágica, eu falando assim. Mas o legal foi é exatamente isso que a gente falou um pouco antes. É a construção da saúde da Laura, que passou por coisas muito além de dar um remedinho. Né? A gente criou um super vínculo com a família, a gente fez 1001 exames, a gente chamou pai, chamou irmão, o irmão dela, que é outra criança, ela sempre no hospital.
Hoje em dia eu falo com a mãe da Laura, passo todo dia no telefone, recebo foto da Laura, que agora tá um bebezinho barrigudo. Chegou ela desnutrida, agora tá barriguda, dando trabalho pra mãe dela, querendo comer o mundo inteiro. E Isso aquece o esse coração processo, também. exatamente. Não é um momento marcante, então acho que talvez eu tenha errado nessa resposta, mas foi uma coisa muito marcante da minha residência. Assim, a gente vê os resultados fruto de um processo muito longo, muito desgastante, mas muito vale muito a pena. E agora, para finalizar, qual é a sua mensagem que você deixa para as outras pessoas que sonham em cursar a mesma profissão que você, para desejar o bom sucesso? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para esses alunos, esses estudantes? Que nesse processo todo, a gente tende a ser um pouco cruel com a gente. O vestibular, ele demanda muito. As próximas etapas, né, quando você for estudar para residência, você vai ter uma demanda também super alta. E a gente sempre tende a ser um pouco cruel com a gente. Isso não é só na medicina. Minhas amigas de outras áreas passavam pelas coisas. Então, eu acho que a gente tem que botar ele como prioridade, que a gente tem que se respeitar. A gente tem que ser honesto com a gente. A gente tem que entender os nossos limites. Entender que nada na vida, aliás, não, poucas coisas na vida são uma corrida de 100 metros. Esses processos sempre são uma maratona, então você tem que entender. Você vai ter que ter períodos de descanso, você vai ter que ter períodos de alívio. Às vezes você dá um gás maior, às vezes você dá um gás menor. Sempre com disciplina, né? Mas sendo honesto com você, entendendo por que você quer fazer aquilo, entendendo qual é o seu objetivo, entendendo que você tem limite também. Eu lembro que no meu segundo ano do ensino médio, a Cris, que é da coordenação do aprovado, ela me falou um negócio que eu falo isso para todo mundo até hoje. Ela falou o seguinte: ela falou que o que é importante na vida sempre vai ser mais importante do que o que é urgente. Então, às vezes, você está afobado achando que você tem que fazer a prova do Enem de 2018 naquele final de semana, mas é aniversário da sua avó. Cara, sua avó sempre vai ser muito mais importante do que o Enem que está te batendo na porta. A gente tem que ter isso em mente, porque a gente até falou um pouco disso antes de começar a entrevista em si. Que o que é importante fica. Né? O que é importante vai estar com você para sempre. E as coisas urgentes, que hoje em dia parecem ser grandes prioridades, vão passar. Vão passar. Então, é um momento desgastante, vestibular é um momento desgastante, estudar para residência vai ser um momento desgastante, mas a vida vai ser cheia de momentos desgastantes. A gente vira adulto, a gente descobre que a vida é um momento desgastante atrás do outro. Se a gente não tirar um tempinho para ter um respiro, você não dá conta. Se você não vai nessa rede de apoio, não mantém os amigos por perto, não fica colado na família, cara, não tem Enem que vá fazer você sorrir. Não tem resultado de prova que vai fazer seu coração bater mais rápido se você não tiver com quem Não dividir tem essas coisas. preço. Então, exatamente. Isso a gente aprende, porque a gente toma muita porrada na cabeça até perceber que você tem que se respeitar, respeitar o seu processo e manter quem você ama por perto. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Seria zero, tipo, faça várias provas, revise bastante conteúdo, seria meio que no sentido oposto. E aproveite o processo, porque no final você aprende muito e cresce muito. Sim. Bom, é isso. Muito obrigada, Joana. Imagina. Muito obrigada mesmo.